Bom, pessoal, outra coisa que eu ia passar para vocês também em vídeo seria a questão de como escrever no desenho e também os ângulos das linhas. Então eu vou fazer rapidinho aqui como que se faz isso, tá ok? Bom, para escrever a ferramenta é muito parecida com qualquer outro programa que possa inserir texto, que é esse pequeno T aqui, né? Se vocês clicarem nele, nesse T, né, então vocês vão poder estar escrevendo. O T é esse aqui, certo? Bom, clicando nele, você faz um quadrado, um retângulo, uma área em que você vai colocar o texto. Ok? Na hora que você fizer essa área, vai aparecer essa janela que te permite editar esse texto. Tem algumas formatações que ele tem, né? Por exemplo, tipos de letra, tamanho, vocês podem alterar. Esse B, em inglês é bold, que é negrito, tá ok? Então, o texto que você colocar aqui, ó, por exemplo, aula de ProjeCAD. Então, esse texto, para ele ser alterado, você tem que selecionar ele e alterar seus valores. Aqui, por exemplo, vocês podem digitar 20, ele vai alterar, né? Para alterar ele novamente, tem que selecionar e digitar um novo valor. Por exemplo, eu digitei 10 agora. Aula de ProjeCAD, né? Tá aí. E para eu, por exemplo, algumas fontes aceitam a questão do B, que é o negrito, o I é o itálico, aquela letra um pouco deitada, e o U é o sublinhado, underline em inglês, né? Algumas letras aceitam. Essa, por exemplo, só aceita o sublinhado, né? Mas vocês, se quiserem outro tipo de letra, podem colocar. E em alguns casos, algumas aceitam o negrito e outras coisas assim, tá? Quanto à cor, vocês podem escolher uma cor, né, e aplicar o texto. Tem que tirar a seleção para ver que a cor foi aplicada, né? Aqui é um zoom, né? Feito isso, vocês podem clicar em OK. O texto vai ser inserido, né? Para alterar o texto, vocês podem clicar 2 vezes sobre ele. Uma vez que vocês clicarem sobre ele, ele fica apenas selecionado. A segunda vez, quando vocês clicarem 2 seguidas, o texto vai abrir essa janela que você vai poder estar alterando. Ok? Então, aqui você, se der Enter, pode digitar mais coisas, né? Senai, por exemplo, Ituiutaba. Embaixo vou dar 2 Enters e vou colocar Minas Gerais. Vamos ver como vai ficar. Quando eu der OK, vai aparecer aqui, ok? Esse espaço, não sei se vocês estão percebendo, mas ele está ocupando todo esse retângulo aqui. Vocês não precisam ocupar esse espaço todo, o texto é pequeno, então eu posso vir aqui no texto, né? clicar aqui no dimensionamento. Opa, peraí que não deu certo. Vou clicar no dimensionamento e diminuir, né? Então, o texto vai ficar alterando. Quiser mover o texto, clica nele, clica outra vez e segura e move para onde vocês quiserem, né? É igual os outros objetos do CAD. Então, novamente, clica sobre ele, clica mais uma vez e move. O que é diferente do Word aqui é porque normalmente, por exemplo, se você quer pôr um texto dentro de um retângulo, no Word você tem que fazer um retângulo e usar ele como caixa de texto. Aqui já não tem isso. Se você quer pôr um retângulo em torno do texto, basta você pegar a ferramenta linha, fazer o seu retângulo, né? Vou ligar o orto para ficar em linhas retas, e faz esse retângulo, ok? Sem nenhum problema. O meu não ficou muito reto, mas a ideia é essa. Bom, é assim que a gente trabalha
textos dentro do CAD. Então, só recapitulando, a ferramenta é esse mtext, né, que é para criar linhas de textos, né? Clica nela. Clicando nela, você vai selecionar uma área que você queira que seja para o seu texto. Vai aparecer, você vai ajustar tamanho, ele está com tamanho 10, vou colocar, por exemplo, 15. Vai colocar underline, outras bold, que é o negrito, underline sublinhado, i, que é o itálico, né? Escolhe a cor e dá OK. E, aliás, digita o texto, né? Teste. Senai. Dá OK. O texto ficou assim. Então tá aí. É dessa forma que vocês colocam textos no ProjeCAD. Eu vou chegar os textos aqui um pouco para cima e agora eu vou explicar para vocês como que a gente faz para, como eu disse a vocês, vocês vão ter casos em que vocês vão precisar fazer bolinhas lá no mapa de risco, círculos, né? Em que esses círculos vão ter que ser cortados ao meio e também dividido em 3, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um círculo normal. Vamos pôr um raio para esse círculo, vamos colocar um raio de 30, beleza? Vou dar um zoom para aumentar um pouquinho. Nesse outro, vou fazer mais outro círculo aqui ao lado, também com raio 30, e mais um ao lado com o mesmo raio. Então, vamos supor que esse seja um comum, esse aqui um dividido ao meio, e esse dividido em 3. O dividido ao meio, ele é muito simples, porque basta você ir no Snap aqui embaixo, né? Aqui no Snap, tá, pessoal? E ativar a ferramenta quadrante. Então, a minha já está ativada, né? Aí, o que você vai fazer? Vai pegar a ferramenta linha, se você quiser dividir ele assim, né? Basta clicar em um quadrante e no outro. Se você quiser dividir ele de cima para baixo, basta pegar a ferramenta linha no quadrante de cima e no quadrante de baixo. Então é assim que é feito a divisão, né, desse círculo. Vou deixar ele dividido na horizontal, tá ok? Pronto. E agora eu vou fazer a divisão em 3. O que vocês têm que entender é o seguinte. Vamos lá, um pouquinho de matemática agora, né? Quando você tem uma circunferência, você tem um ângulo de 360 graus, ok? Se eu pegar 360 e dividir por 3, quanto vai dar? Conta rápida, né? A gente consegue fazer, vai dar 120, né? Então, cada espaço do meu círculo vai ter 120 graus, ok? Então, fiquem guardados aí que a gente precisa andar 120 graus para ter cada espaço, né? Como que eu faço então para dividir? Primeiro, eu vou usar a ferramenta linha, né? Clicando na ferramenta linha, você pega o primeiro ponto, o ponto de referência, né? Então, por exemplo, eu cliquei aqui, aí eu posso descer para fazer a primeira linha pelo quadrante, beleza? Lembrando, eu vou mostrar para vocês que normalmente no mapa de risco, quando é dividido por 3, fica mais ou menos assim, né? Então, esse primeiro risco não tem problema, você pega do meio e desce, né? Bom, o segundo, você também vai pegar do meio, vai puxar a linha, e um negócio que vocês podem observar que aqui embaixo ele está pedindo o ponto final para ele fazer outra linha, ou ângulo ou tamanho, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui embaixo e digitar A de ângulo, né? Porque
a gente agora pode colocar o ângulo dessa linha, né? O ângulo que a gente quer que ela fique. O que a gente tem que observar é que, por exemplo, nesse ponto que eu estou, aqui, na horizontal, em relação ao eixo x do plano cartesiano, lembrando que o plano cartesiano é mais ou menos isso aqui, x e y, né? Então, se uma linha estiver aqui, ela está em 0 graus, certo? Se essa linha se movimenta para esse lado, tudo que se movimenta para esse lado no x é negativo, tá certo? Então, o ângulo que vá para esse sentido dessa seta, ele sempre vai ser negativo. E se ele for nesse sentido, ele é positivo. Como assim? Vamos fazer para vocês verem. Por exemplo, ó, eu estou aqui em um ângulo reto e vou digitar um ângulo de 30 graus. Né? Então, olha como ele ficou. Ele prendeu... Opa, me desculpem. Vamos pegar de novo aqui. Vou pegar a ferramenta linha. Ele soltou, né? Vou clicar no ponto inicial, né? E vou colocar a letrinha A, que é o ângulo, e vamos colocar um ângulo aqui, por exemplo. Vamos colocar um ângulo maior, 90. Viu? Então, o ângulo de 90 graus vai ser partindo daqui, ó, ele pôs para cima, né? Aí bastava aqui nesse caso, no nosso caso, a gente puxar para cima, como ele mudou o ângulo. E lembra que eu coloquei o raio do nosso círculo de 30? Então, basta digitar 30, que é o comprimento, ele vai fixar a linha lá. O que vocês podem observar aqui? Esse ângulo aqui, ó, quantos graus tem esse ângulo que forma aqui? Um pouquinho de escola aí, né? Tem 90 graus, né? Um pouquinho de matemática. Então, quando eu digitei 90, ele partiu do zero sendo aqui. 90. Né? Então, vocês concordam comigo que aqui para baixo é menos 90, não é isso? Não é? Então para você fazer o seu desenho, você vai ter que pegar que ponto é esse aqui, ó. Tá vendo esse ponto? Porque as nossas linhas vão ser feitas em relação a esse ponto, né? Se aqui, então vamos lá, vamos fazer o desenho, ó. Por exemplo, aqui é o 0. Eu sei que daqui até aqui tem quanto? Tem 90. Eu preciso que ela ande 120. Então, quanto mais eu tenho que ir para cá? Mais 30, não é isso? Então, se eu digitar um ângulo de 30, ele vai fazer uma linha nesse sentido. Vamos lá? Vou pegar a ferramenta linha, vou pegar esse ponto, digitar A de ângulo, logo em seguida 30. O que acontece? Olha o sentido que a linha ficou. Estão vendo? Ó. Então, se eu quisesse, nesse caso, que fizesse esse ângulo, só que para cá, eu digitaria menos 30. Então, vamos voltar, só para vocês verem. Vou pegar novamente a ferramenta linha, vou clicar no ponto inicial, vou colocar A de ângulo e vou colocar menos 30. Ó, ele faz nesse sentido, tá certo? Ele faz no sentido inverso. Inverso do que eu mostrei para vocês no plano cartesiano, né, aqui no CAD. Quando eu quero o ângulo para baixo, eu coloco negativo, porque ele está partindo do eixo Y, né? Lembrando que o eixo Y é esse aqui, ó. Então, tudo que está para baixo, nele, é negativo, e tudo que está para cima é positivo. Então, os 30 graus negativos que eu coloquei ficaram para baixo. Então, recapitulando, nós vamos ter aqui um ângulo de 0, e aqui, ó, se eu contasse para baixo, eu teria daqui até aqui 90. Lembra que eu falei que cada pedaço dele vai ter 120? Então, quanto eu tenho que andar para cá, se eu sei que aqui já tem 90? Para alcançar os 120, mais 30. E para alcançar esse outro aqui, um pouquinho mais, né? Que seria os 30 mais 120, que aqui tem mais 120, né? Ok? Então, aqui 120, aqui 30, né? E aqui os 90 que já estão feitos. Então, para chegar até aqui, ó, eu já tenho até aqui, que aqui seria o meu ângulo 0, né? Então, eu vou andar 30, que aí eu vou alcançar a primeira medida de 120.
E para chegar nesse outro, eu tenho que andar os 30 mais 120, que vão dar 150. Então vamos fazer, para vocês verem, eu vou apagar essa linha que foi feita aqui. Vamos pegar a ferramenta linha, vou clicar no centro, vou digitar o A de ângulo, Enter. Se vocês olharem, as alterações estão sendo aqui, ó. Vou fazer novamente, para vocês verem. Clica na linha, fiquem olhando aqui embaixo, ó. Quando eu clicar no centro, aí agora, ó, olha aqui, ó, observem aqui, tá certo? Então vou digitar o A de ângulo, né? Vou digitar os 30, ó, ela ficou em 30 graus, e agora eu vou colocar o raio da minha circunferência, para ele pegar a extremidade dela, 30. Pronto, fiz esse. Vamos fazer o outro agora. Clica na linha, no centro, de novo, A de ângulo, e a gente falou que seria os 30 mais 120, então 150. Dá Enter, ó, beleza? E vamos colocar o tamanho dela, que é mais 30. Pronto, fiz o meu desenho. Então vocês vão observar que ela vai estar muito bem dividida. Isso aqui é muito difícil de fazer no Word, aqui no CAD é bem tranquilo, né? Então agora vocês, por exemplo, poderiam aplicar cores, né? Então vai aqui na ferramenta Hash, que eu expliquei na aula anterior, na videoaula anterior. Escolhe uma cor sólida, né? E vamos escolher uma cor. Vamos colocar, por exemplo, amarelo. Tenho que adicionar esse ponto aqui, vai ser amarelo, e vamos pôr um de cá também, amarelo, certo? Enter, para dar OK, beleza. E agora vamos colocar outras cores. Pegar Hash, vou colocar, já está na cor sólida, né? Vou colocar uma cor azul, adicionar pontos, vou colocar essa circunferência inteira, essa outra metade, e essa parte de cá, e vou dar Enter, beleza? E agora é só dar OK. Bom, mais uma, né? A última, vou clicar em Hash novamente, já está em sólido, eu só vou escolher a cor, então vou pegar verde, vou pegar o ponto, clico e dou Enter, confirmando, dou OK, pronto, estão aí as circunferências coloridas. Então, só relembrando, nessa videoaula a gente aprendeu a inserir textos, né? A fazer a divisão dos círculos, tanto ao meio quanto em 3, tá ok? E, gente, fazendo essa divisão em 3, é dessa forma. Se precisar fazer a divisão em 4, tranquilo, você só tem que calcular os ângulos, lembrando que uma circunferência tem 360 graus. Nessa hora que a gente vê que não prestar muita atenção nas aulas de matemática não foi muito legal, né? Mas é isso. Eu hoje na aula vou estar ajudando vocês com relação a isso, mas no mapa de risco, basicamente, vocês vão usar muito isso. Por quê? Vocês têm que escrever, digitar, né, bastante. E também essas bolinhas fazem parte marcante no mapa de risco. Elas que indicam quais os riscos, o tamanho desses riscos, tá ok? E as cores indicam que tipo são os riscos. É isso, pessoal.